Bom, já escrevi meu livro, já ajustei o tipo de papel que eu vou utilizar na impressão do meu livro, ou qualquer outro documento, e agora eu quero estilizar todo o meu texto. Para fazer isso, a gente já sabe que basta eu selecionar a parte do texto que eu quero e vir aqui nas configurações e ajustar. Eu não estou gostando muito que está tudo quebrado aqui no final, que eu não consigo identificar onde começa e onde termina um parágrafo, por exemplo. Aqui será que é um começo de parágrafo? Se eu usar o Ctrl para cima e Ctrl para baixo, eu vejo que não, né? Isso é parte do primeiro parágrafo do meu texto. Então, o que eu posso fazer para melhorar a minha formatação? Vou selecionar aqui o meu primeiro parágrafo e vou colocar o alinhamento dele como justificado. Desse jeito, o início e o final a margem esquerda e a margem direita vão estar alinhadas com o meu texto. Como é que isso aconteceu? Antes eu tinha ele alinhado à esquerda e a minha margem direita ficava toda bagunçada. Do mesmo jeito, eu posso centralizar e fica tudo fora, posso alinhar a direita e o outro lado fica fora. Normalmente, quando a gente quer um texto que pareça profissional, que pareça organizado, a gente vai utilizar o justificar para que as duas margens fiquem certinhas. Fazendo isso, já fica melhor de identificar onde é o final do parágrafo, mas não necessariamente onde que é o início dos parágrafos. Podem notar aqui que o início dos parágrafos eu não consigo notar nenhuma diferença. O que a gente pode fazer nesse caso? Eu tenho duas formatações que me ajudam nisso. Uma delas é o espaço entre os parágrafos. Aqui eu estou no espaço entre as linhas. Onde que eu tenho espaço? Só aqui no ferramenta, só no formatar, quer dizer. Espaço entre as linhas, aqui. Adicionar espaço antes e depois do parágrafo. Se eu colocar espaço depois do parágrafo, por exemplo, eu crio uma separaçãozinha entre um parágrafo e outro. Então, inclusive, se ele tivesse naquela forma bagunçada, eu, ao colocar o espaço entre os parágrafos, eu já consigo identificar fácil onde que um parágrafo começa e o outro termina, né? Mesmo que eu não tenha o meu justificado. Uma segunda coisa que me ajuda nesse sentido, vamos tirar o espaço entre os parágrafos, é utilizar a opção de recuo. Só que não é esse recuo inteiro aqui. É o recuo especial, recuo somente na primeira linha. Para fazer esse recuo especial, a gente pode ir tanto no formatar aqui, e dentro do alinhar e recuar, né, porque o que a gente quer é um recuo, e nas opções de recuo, e no recuo especial para colocar um recuo só na primeira linha. O recuo na primeira linha, o que ele vai fazer? Vamos dizer que vai ser de 2 centímetros. Ele vai fazer com que a primeira linha de cada parágrafo vá 2 centímetros para frente. Então, tanto nos que começam e terminam bonitinho, quanto naqueles desajustados, eu consigo já ver onde que é que começa cada parágrafo. Já melhora um pouco a leitura do meu texto. Uma coisa que também ajuda na leitura do texto é o espaçamento entre linhas, né? Mas esse não ajuda tanto assim, né? E para a questão de parágrafo não muda nada absolutamente. Mas para o recuo da primeira linha tem uma outra forma da gente fazer que não pelo formatar, alinhar e recuar, opções de recuo. Eu posso ir diretamente nessa régua. Então, na régua que diz o tamanho da minha folha, ou as margens e o tamanho útil da minha folha, eu tenho 3 marcações. Essas setinhas aqui, ó. Então vocês estão vendo que elas têm nome de recuo à esquerda, recuo à direita e de recuo da primeira linha. Se eu mudar o recuo da primeira linha, vamos botar... Opa, não consegui clicar certo. Aqui. Vamos colocar ele em 2 centímetros. Olha lá. Meus parágrafos começam a 2 centímetros do início da minha página. Isso vai ser a mesma coisa do que mudar o recuo especial primeira linha lá no meu formatar, alinhar e recuar. Não sei se vocês notaram, aqui no formatar, alinhar e recuar, eu tenho uma outra opção especial chamada deslocamento. Essa opção é como se fosse o inverso do primeira linha. Ele vai recuar todo o resto. Tudo que não é a primeira linha vai ser recuado, no meu caso aqui, em meio centímetro. Então eu também consigo identificar bem
o começo do meu parágrafo, mas se eu tenho parágrafos longos, fica meio esquisitinho, assim. Na verdade, é uma forma um pouco menos usual de fazer isso. Se eu mexer no meu recuo direito, o que que acontece? Vou mexer só para o primeiro parágrafo. Nesse parágrafo, ele termina, e é todo o parágrafo, mais para dentro. Então, se eu quero destacar um parágrafo especial lá no meu texto para dizer que ele é uma citação, um poema dentro de um texto mais longo, ou qualquer coisa desse tipo, eu posso trabalhar com os recuos para fazer com que ele fique com uma estilização diferente. E do mesmo jeito, se ele precisa estar mais destacado dos outros elementos, eu posso trabalhar também com o espaçamento entre os parágrafos. Se eu quero colocar espaço tanto antes quanto depois, eu posso ir no espaçamento personalizado, onde eu coloco especificamente quanto de espaço eu quero entre cada um dos parágrafos. Com uma diferença. Todos os espaços que a gente colocou até agora, a gente estava colocando em centímetros. Esse espaço entre parágrafos, ele é colocado em pontos. Pontos é a medida de tamanho da letra, vamos dizer. Então, esse número 11 da letra é o tamanho de 11 pontos. Então, se eu quero o tamanho de uma linha entre os parágrafos, eu posso botar o mesmo tamanho que eu estou utilizando de fonte, contando que o tamanho padrão de fonte é 12. Então, aqui, ó, ficou com mais ou menos uma linha ou uma letra de espaço entre os parágrafos. Com isso, destaquei bem esse parágrafo aqui, né? Mas tá, eu quero que o meu texto fique bom de ler, fique bem espaçado um do outro, fique alinhado no final para parecer profissional e quero que seja fácil de identificar os parágrafos num texto corrido. Então, o mais comum da gente fazer é colocar um recuo da primeira linha em torno de 1,5, colocar o espaçamento entre linhas de 1,5 e colocar o alinhamento como justificado. Desse jeito, vocês podem ver que as frases ficam com espaço umas entre as outras e fica tranquilo de ler esse texto aqui. Ele não parece um texto todo grudado, que nem esse que vem logo abaixo. Então, comparando os dois estilos aqui do padrão de como vem no editor de texto e o texto já formatado, notem que, sem muita dificuldade, clicando em 3 botões, depois de selecionar o texto, eu fiz com que o meu documento parecesse muito mais profissional. Tá, mas eu quero fazer isso em todo o texto. Eu vou ter que selecionar cada parágrafo e fazer de novo isso aqui? Não, vocês viram que eu já apliquei para 3 parágrafos de uma vez. Eu poderia ter selecionado com o mouse todo o meu documento, ou melhor ainda, Ctrl A seleciona todo o texto. Se for no Word é Ctrl T, se for no LibreOffice é Ctrl A também, muda de um programa para o outro. Todos os atalhos sempre mudam de um programa para o outro. Mas Ctrl A é um atalho de selecionar tudo, normalmente. Selecionei tudo, ponho o tamanho da fonte que eu quero, ponho o justificado, ponho o recuo da primeira linha, ponho o espaçamento entre linhas. Podem notar que eu não botei espaçamento entre parágrafos, mas se eu quiser eu posso colocar um espaço entre os parágrafos. Eu não acho que melhora muita coisa. Só que fazendo desse jeito, com o Ctrl A para selecionar tudo, eu fiz bem mais rápido, né? Só que olhem lá o meu título. Uma que não selecionou o meu título por algum motivo. Ah, não, selecionou sim. Mudou o meu título também. Não tirou o negrito itálico sublinhado, porque eu não mexi nessa parte, mas como eu tinha selecionado tudo antes de aplicar tamanho de fonte, alinhamento, espaço entre linhas e espaço entre parágrafo que eu tirei depois, e recuo especial, tudo isso também foi aplicado ao meu título. E eu não tenho agora como só selecionar o título e desfazer o que eu fiz. Se eu desfizer, eu desfaço de todo o documento, né? Então, eu posso selecionar tudo e depois, ou selecionar daqui com Ctrl Shift End, selecionar até o final, ou lá no final, Ctrl Shift Home, e só tirar a primeira linha, posso fazer isso, mas não ficou muito prático selecionar tudo com algumas coisas diferentes. E isso fica pior ainda,
bem pior ainda se eu tiver subtítulos. Subtítulo 1. Ops. Subtítulo 1 ali. Subtítulo 2 aqui. Subtítulo 3 aqui. Agora, se eu selecionar tudo e aplicar uma formatação, digamos, vou usar tamanho 12, que é mais comum, eu aplico em tudo, inclusive nos subtítulos. E se meu subtítulo já tinha alguma formatação, eu perdi. Então, de maneira geral, o que eu recomendo é selecionem tudo e apliquem a formatação do texto. E aí depois vão em cada subtítulo e apliquem a formatação diferente. Então, sei lá, vai ter um recuo à esquerda e vai ser itálico. E vai ter espaço antes e depois do parágrafo. Esse vai ser o meu subtítulo. E aí vou lá no outro subtítulo e faço a mesma coisa de novo, né? Espaço antes, espaço depois, recuo à esquerda. Outro subtítulo. Esqueci do itálico naquele lá, né? Espaço antes, espaço depois, itálico, lembrei, recuo à esquerda. Todos eles ficaram no mesmo tamanho certinho, começando no 13,5? Acho que não, porque eu fiz bem chutado, né? Ó, esse aqui ficou um pouquinho antes, esse aqui ficou um pouquinho depois. Então, eles ficaram diferentes. Tem uma forma de tornar um pouco mais padrão essas formatações que a gente está fazendo aqui e de não ter que ficar refazendo todos os passos para a formatação. E esse vai ser um grande facilitador do trabalho de vocês no editor de texto. Isso eu explico no próximo vídeo. Até!